Salve, salve aí galera do Foco Esporte. Nossa entrevistada de hoje é Adalberto Filho, especialista em Jogos Olímpicos e que tem uma grande experiência nessas modalidades. É importante não só a entrevista dele, mas o conhecimento que ele passa não só para os estudantes de jornalismo, mas também para todo mundo que gosta de esportes olímpicos. Então vem aí o nosso primeiro entrevistado. Boa noite, amigos do canal Foco Esporte. Nosso primeiro entrevistado é o ilustre Adalberto, nosso professor, especialista em Jogos Olímpicos. E muito bacana, é um prazer ter você como nosso primeiro entrevistado nesse novo canal. É um prazer reencontrá-los. Muito obrigado. Adalberto, basicamente, por que jornalismo esportivo e por que virou uma paixão para você, não só uma forma de lecionar, mas como experiência também? Olha, na verdade eu caí no jornalismo esportivo por um mero acaso, não era a minha opção inicial. Eu fiz faculdade de jornalismo, mas a minha ideia era trabalhar com política ou cultura. Quando eu terminei a faculdade, pintou um concurso no Lance, o estava, o jornal não existia ainda, e um na Folha. Na Folha eu cheguei até a fase final, mas não entrei. E no Lance acabei passando. Então minha ideia era ficar um tempo no Lance e depois migrar para outra área. Mas foi passando e acabei ficando só em esporte. Mas não era a minha opção inicial não, mas acabou acontecendo. Bacana. Pro bem do esporte, pro bem do jornalismo, foi um acaso muito interessante. Espero que sim. E vital para muitos estudantes de jornalismo que cada vez conhecem o trabalho do senhor e tem sempre acompanhado. Sobre os Jogos Olímpicos, Roberto, qual é a sua análise em relação à estrutura da capital do Rio de Janeiro? Como que foi em relação ao que você tem de análise sobre o evento em si na capital? Olha, pela minha experiência de cobertura em outras Olimpíadas, eu acredito assim, o Rio de Janeiro não deixou nada a dever a Olimpíadas passadas, né? Eu acompanho logo a Olimpíada desde Atenas, 2004. Posso dizer em questão de infraestrutura, a do Rio estava melhor que Atenas, estava quase equivalente a Londres. Londres as coisas funcionaram de uma maneira um pouco mais britânica, obviamente, né? As coisas tudo muito certinhas e tal, mas assim, se Londres ganhava nesse quesito de infraestrutura, tinha uma ligeira vantagem e trouxe um legado interessante para a cidade que talvez o Rio não traga, possivelmente não traga. O Rio, por outro lado, assim como a gente vivenciou na Copa do Mundo, o brasileiro conseguiu transformar o mega evento numa grande festa, e isso eu não vi em nenhuma outra Olimpíada, né? Não comparo com Pequim, porque Pequim foi uma coisa absolutamente fora dos padrões e acho que dificilmente vai repetir. Pequim, para mim, foi a melhor Olimpíada da história em Jogos de Verão. E não acredito que alguém vai conseguir superar Pequim, mas assim, também eles gastaram horrores e não acho correto ter uma gastança tão exorbitante para se organizar uma Olimpíada. Roberto, quanto ao desempenho do time Brasil, automaticamente e infelizmente, de acordo com a própria meta estabelecida pelo COB, o Brasil não conseguiu ficar no ranking dos 10 primeiros. Nesse ponto, no qual você se refere, ou qual é a principal causa do não atingimento dessa meta? Olha, desde o início eu achava a meta irreal, e não é de agora, tal. Eu escrevi textos, reportagens aqui na Máquina e em outros veículos que eu colaboro, e sempre falando que essa meta era muito irreal, era muito acima da nossa capacidade técnica de se atingir um top 10 em Jogos Olímpicos. Recentemente até eu fiz uma coluna aqui na Máquina que deu uma repercussão, deu até uma certa polêmica em relação ao Ministério do Esporte e ao Comitê Olímpico do Brasil, porque eu critiquei fortemente a meta,
dizendo que a meta era megalomaníaca e isso mexeu com algumas entidades que tinham essa meta do top 10, mas acho que dentro do possível o 13º lugar foi uma boa classificação para o Brasil. Nossa capacidade é 13º lugar, não é ser top 10 em Olimpíada. E o que a gente precisaria para ser um top 10 em Olimpíada? Eu acho que a gente não merece estar à frente de países como França, Itália, Coreia do Sul, Japão, Hungria, Austrália, Cuba, até ficamos na frente de Cuba, mas países que de fato são potências esportivas. O Brasil não tem de fato o esporte na sala de aula, nas escolas. O Brasil não conseguiu fazer isso, não investe como deveria em trabalho de categoria de base, em esporte de base, não só para tentar forjar, descobrir novos talentos para o esporte olímpico, mas até para a gente pensar na questão de saúde pública, de crescimento de sedentarismo, etc. Então, por todas essas razões, eu acredito que o Brasil não teria condições de ser top 10 e, em sendo top 10, não merecia ser top 10. A gente não merece estar à frente de países em que, de fato, o esporte esteja espraiado, esteja divulgado entre toda a população, seja um valor um pouco maior entre toda a população. A gente é um país futebolístico, talvez não, mas com certeza não somos um país esportivo. Adalberto, historicamente vemos que as grandes potências nos Jogos Olímpicos têm se mantido no ranking, principalmente por esse ponto que você colocou de investimento, é algo que você sempre colocou, principalmente na sala de aula. Sim. E qual seria então a sua, digamos, dica ou expectativa de um país que ficou nesse top 10 e que pode ser uma grande potência passando China, Estados Unidos, entre outros países? Assim, na atual conjuntura, a grande surpresa dessa Olimpíada, sem dúvida, foi o Reino Unido. Eles fizeram um investimento muito grande, tanto pré-Olimpíada de Londres, em Pequim eles já haviam ascendido algumas posições na classificação de medalhas. Em Londres eles foram muito bem, atingiram a meta, que era ficar em 3º lugar. E no Rio de Janeiro eles superaram a meta, eles não esperavam superar a China, ficaram em 2º lugar no quadro geral de medalhas. Não digo que o Reino Unido é um exemplo para o Brasil, porque eles investem mais dinheiro, eles têm já uma cultura esportiva muito arraigada. Mas se a gente pensar, há países mais ou menos do nível do Brasil com rendimentos olímpicos muito superiores. Eu, por exemplo, cito o caso da Coreia do Sul. Né? A Coreia do Sul, tanto se pensar em tamanho de economia, PIB, indicadores socioeconômicos, estamos muito próximos ao que é a economia sul-coreana, né? Dentro da especificidade de cada país, um país maior, um país menor, mas a Coreia está ali sempre no top 10, né? Então, o que eu acredito que possa ser o grande legado positivo dos Jogos Olímpicos do Rio, de se realizar os Jogos Olímpicos no Brasil e Paralímpicos, é trazer uma herança esportiva de fato, de animar a juventude, as crianças a praticar esporte e que o governo forneça políticas públicas para divulgar as modalidades esportivas de maneira mais eficiente por todo o país. Acho que esse pode ser o nosso principal legado. Não vai ser em arenas, não vai ser em instalações esportivas, muito pouco em infraestrutura, não despoluir a Baía de Guanabara, muitas das obras ficaram ali pela metade, né? O metrô foi só até o início da Barra, mas se a gente conseguir transformar o país, tornar o país um país de fato esportivo, acho que seria um legado muito positivo da Olimpíada.